Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 7, verso 3. Nós vamos prosseguir o estudo da mensagem A União Invisível da Noiva. É invisível, é vocês. Por que é invisível? Porque a coisa é espiritual. É espiritual. Mas logo, quando nossos corpos forem transformados para corpos glorificados, será união visível. Tal como ele é, seremos nós. Agora é por dentro, essa união. O bebê, o filho está crescendo por dentro. Mas a hora que nascer na transformação, vai ser visível. Aí não vai ser união invisível, ser visível. Romanos 7, verso 3. De sorte que vivendo o marido, isso é o natural, né? E também aplica para o espiritual. Será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei do casamento. E assim não será adúltera se for de outro marido. Senhor Jesus, nos ajude a olhar para a sua palavra com mais respeito, Pai. Não levá-la de uma forma com brincadeira. Senhor, não é porque somos humanos que temos de dar água para as concupiscências do humano, nossos apetites. Não, Senhor. Para isso o Senhor nos colocou aqui na terra como protestante, para protestar contra nossos apetites errados, nossos gostos errados. Ajuda-nos, te pedimos, com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos continuar o estudo da mensagem A União Invisível da Noiva. Na página 31, no parágrafo 132. Parágrafo 132. Irmã Maria, Deus abençoe, irmã, bom te ver. Deus abençoe todos os irmãos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos. Sentimos a falta de vários irmãos, motivo de viagem, não é? Muitos estão viajando. Página 31, parágrafo 132. União Invisível da Noiva. O profeta diz assim: Deus vai ter uma igreja virtuosa, exatamente uma noiva. Amém. Você pode sentir-se incluso nisto. Incluso nisto. Coisa boa é você poder dizer amém para frases como esta, não é? A Bíblia diz, do outro lado, Deus condenando a era mundana, ele disse: a palavra não está em ti, apontando para a era de Laodiceia. Assim sendo, que gênero de filhos está dando à luz a era de Laodiceia, a igreja mundana? Gravidez denominacional. Gravidez denominacional. É híbrido. Nunca produzirá uma semente boa. Aí não há certidão de óbito para separar-te do teu primeiro amante, primeiro marido. Tem que ter certidão de óbito da morte dele. E qual é a certidão de óbito espiritual? É nojo daqueles velhos apetites, aqueles velhos costumes. A certidão de óbito é isto, é você. Porque a palavra conversão, no sentido etimológico da palavra conversão, é mudar de rumo, é dar meia volta. Você diz: eu me converti, mas ainda bebe, fuma, fala da vida alheia, envolvido com mundanismo, com más companhias. Isso não é conversão. Conversão é mudar de hábito.
palavra, o sentido etimológico da palavra conversão é mudar de hábito. Quem prostituía não prostitui mais, quem bebia bebida alcoólica não bebe mais. E isto, segundo Jesus mesmo proferiu em Lucas 16, verso 16, exige força. O reino do céu, está escrito lá em Lucas 16, 16. O reino dos céus exige força para entrar nele. Quando você chegar no céu, você não vai encontrar ninguém que chegou lá de braços cruzados. Você vai, eu não sei se vai lembrar dessa dimensão aqui, mas se lembrar, a história de cada um vai ser história de guerreiro. Eu tive que vencer isso, vencer aquilo outro. Você vai sentar numa mesa lá em volta lá e eu não sei se vai lembrar daqui, mas se lembrar, vai ter assunto de guerra, de batalha, não física, porque a nossa batalha não é física, é espiritual. Ontem eu gostei muito do culto lá de Taguatinga, o pastor Edson pregou lá sobre isso, sobre pensamentos, visão. Às vezes nós estamos sendo enganados pelo diabo com uma falsa visão. O diabo hoje tem crescido em tecnologia para trazer uma falsa visão para o povo. Belas casas, belas mansões, belos carros, belas coisas mundanas para chamar a nossa atenção, para nós termos aquilo em primeiro lugar. Não está errado você ter um bom carro, uma boa casa, não. O errado é você estar preso àquilo. Você tem que considerar aquilo como nada e valorizar aquela mansão de ouro que você tem no céu, de ouro, e aquela carruagem que você vai ter lá. Você sabe que tipo de carruagem você vai ter no céu? Não vai ser BMW, não vai ser essas coisas não. Lá nós vamos viajar como o pensamento. Como? Quer um flashzinho disto? Filipe, ao terminar de pregar para o eunuco, ele foi raptado daquele lugar para outro lugar, foi pregar em outro lugar, sem usar meios mecânicos de transporte. Viajou como pensamento. Esse vai ser o veículo que nós vamos usar lá. Então, não fique idolatrando o veículo aqui. Não, você pode ter o melhor, por que não ter? Aí seria avareza. Pode ter o melhor e ficar andando num calhambeque aí velho, só para quebrar metade da estrada e te dar prejuízo. Não, se pode ter, use o melhor, desde que não vai te endividar. Um cristão não se anda endividado, um cristão anda certo, né? Dívida somente aquilo que está no seu alcance. Mas foi muito maravilhoso o estudo ontem, o pastor Edson deu lá em Taguatinga. Mas vamos aqui no 133 agora. Que pensaria os Jones? Você fica com aquela interrogação na sua mente. O diabo coloca na nossa mente interrogação, de medo, complexo, de inferioridade. Que pensariam os Jones? Jones é os diáconos, é os obreiros. Se eu clamasse e falasse em línguas, que pensaria o irmão fulano, a irmã ciclano, ou visitante, se eu desabar em língua estranha? Que pensarão eles se eu estou batizado? O profeta diz, que tonteria. Estás casado com Jones? E tem que fazer o que o Jones pensa, o que o Jones acha, o que o Jones imagina? Não, nós não estamos casados com Jones não, com A, ou com B ou com C. Nós estamos casados com a palavra, com a palavra. Não importa o que os Jones acham, o importante é o que Deus acha de mim.
Eu estou preocupado é o que Deus acha de mim. É tempo de reflexão, não é? Estás casado com Jones? Muitas vezes nós temos o cordão umbilical amarrado no A, no B, do C. É aquela coisa, o que o João faz, o Pedro também faz. Se o João não fazer, o Pedro não faz. Se a Maria fizer, a Chiquinha faz. Se a Maria não fizer, a Chiquinha também não faz. Se chama, sabe o que chama isso aí? Promiscuidade espiritual. Adultério espiritual. Essa lambança. Salvação é individual. Nem seu marido, nem sua esposa deve ser seu líder espiritual. Se ele é um pecador, você não tem que ser uma pecadora porque ele é. Se ela é uma pecadora, você não tem que ser uma pecadora porque ela é. Arrebatamento é uma experiência experimentada individualmente com Deus. Aí cumpre Mateus 25: 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Isso quer dizer, ninguém está vinculado a outro. Espiritualmente, não. Espiritualmente, você responde diante de Deus pelos seus atos. Seu marido responde, sua esposa responde pelos seus atos. Você não tem que estar querendo levar nas costas. Tem que ensinar, não é? Mas arrebatados cada um vão pelos seus atos. Então ele disse: você está casado com Jones, tanta vergonha de falar em língua, ser batizado, e o Jones vier sorrir de você? Estás casado com a igreja? Ou estás casado com Cristo? A palavra. Agora este é o porquê ela ainda está dando à luz a seus filhos. Ela com a igreja mundana está dando à luz esses filhos mundanos, envergonhando o evangelho, porque hoje virou uma vergonha. Infelizmente eles criticam, as pessoas do mundo criticam. A internet, se abre a internet, tem cada manchete baixa, mais baixa sobre os evangélicos, por causa de maus testemunhos que eles, os chamados evangélicos, né, entre aspas, dão. Mas não é porque o mundo laodiceano, evangélico, entre aspas, age, tem as suas maneiras de agir, que Deus não tem uma noiva aqui na terra. Deus tem uma noiva separada. Abraão estava separado dos costumes que Ló produzia. Ló era tipo de virgem nécia, Abraão era tipo do eleito. Amém? Você tem que lutar é para imitar aqueles que Deus amou, não aqueles que Deus não amou, ou aqueles que viraram as costas para Deus. Porque amar, Deus amou o mundo todo, mas vamos ver aqueles que valorizaram o amor de Deus. Ló não valorizou, Abraão valorizou, Esaú não valorizou, Jacó valorizou. Então nós temos modelos na Bíblia, gente, muitos, centenas de modelos de pessoas que valorizaram a palavra de Deus para ser nosso modelo, para ser nosso espelho, nosso modelo, nosso exemplo. Amém. 134. Que classe de filhos ela tem? Aqui há alguns de seus nomes que hoje eles nomeiam. Isso é a igreja mundana, né? As mulheres lá do mundo não querem ter filho para não deformar seu corpo. Então, quais os filhos que ela tem? Gatos, os Beatles, o conjunto, né, do mundano, monsters, riqueis,
cabelinho, corta de cá e deixa no meio desse aquela estilo de hippie. Cristão deve andar decentemente. Moço cristão, nós temos uns meninos aí, uns 3 deles, que está trazendo mau testemunho para outros. Eu quero pedir os diáconos, cadê os diáconos? Estão ali? Os diáconos. Eu quero pedir os diáconos para chamar esses meninos que estão dando mau testemunho para outros e puxar a orelha deles, falar: você está na casa de Deus e você está influenciando aquele tal rapazinho a ser mundano. Aqui não é uma fossa negra, não. Aqui é um lugar sagrado. Você lê na Bíblia, cita na Bíblia: ai de quem fizer tropeçar um desses pequeninos. E há meninos, uns 2 ou 3 deles, que até droga usam. Aqui na igreja. E vocês, meninos, rapazes, devem discernir isso para livrar-se dessas companhias. E ser franco para eles, dizer: olha, enquanto você estiver nessa fossa negra, não conte comigo não. Eu sou um cristão. Negócio é esse. Só porque fala que é do Tabernáculo da Fé, já é seu amiguinho? Não, meus amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Qual é meu Pai? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E os diáconos estão autorizados a chamar esses meninos que estão levando outros para o mundanismo e puxar a orelha, dizer: a Bíblia diz: ai de quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos, e você está dando mau exemplo, com companhia, com o menino que recém-convertido. Você tem que dar bom exemplo, você está estragando o rapaz. Viu? Isso é trabalho dos diáconos, chamá-los. Porque quer ir para o mundo, então fica no mundo. Mas quer ser cristão, então entra em Cristo. O irmão Brana disse isso para o seu filho Billy Paul. Disse: Billy, vem cá, abra seus braços. O menino abriu. Ele disse: está vendo? Um lado é o céu, outro lado é o inferno. Você decide por qual caminho você deve andar. E você saiba, se você decidir ir para o inferno, essa casa aqui não te cabe. Essa casa aqui é reservada para Deus. Por favor, saia dessa casa. Mas nós ficamos com aquele amor filial. E aí o opróbrio cai na nossa casa e nós ficamos, não sabemos, minhas orações não são respondidas mais. Eu oro e os meus problemas não são solucionados. Tem alguma cunha de Acã escondida na nossa casa. Tem alguma cunha de Acã escondida na nossa casa. Enquanto aquela cunha de Acã estava lá, Israel estava perdendo homens. Deus nos ajude. Deus nos ajude a ter esse autocrítico. O Espírito Santo foi enviado para isso, irmão. Veja, isto, membros de igreja, seguro filhos de Caim, os quais são filhos da besta astuta. Ombrana rotulou eles como filho da besta astuta, tão sagaz quanto pode ser. Agora, por um momento, dê uma boa olhada com sua própria penetração espiritual em tua alma. Simplesmente olhe ao redor. Eu estou falando através da nação. A página 32 agora. Agora, olhe só uns quantos minutos. Vocês aí fora no tabernáculo Brana, vocês nos tabernáculos da costa oeste, o Brana falava por via telefônica, né? Naquele tempo não tinha internet.
via telefone. Vocês aí na costa oeste, Arizona, e onde quer que você esteja, observem-se a si mesmos por uns quantos minutos. Você diz: esta mensagem que você está pregando, irmão Branham, está errada. Olhem a si mesmo um pouquinho. Irmão Branham disse: olhe a si mesmo um pouquinho. Você acha que essa mensagem que vocês estão pregando está errada? Então, olhe a si mesmo. Vamos fazer uma autocrítica então. Desde que o Espírito Santo esquadrinhe a mente com a palavra, vocês estarão de acordo com a mensagem. Desde que Cristo, a palavra ungida, esquadrinhe tua própria consciência, desde que entre em ti, veja se isso é certo ou não. Isso que eu estou pregando, isto é só uma ou duas coisas quando há centenas delas. Parágrafo 136. Esta Bíblia, ou seja, está a Bíblia de acordo com uma mulher cortar seu cabelo? Ele pergunta para essa pessoa que está dizendo que ele prega errado. O que o profeta prega é isso. Está a Bíblia de acordo? Coríntios 11, versos 3, verso 5. Está a Bíblia de acordo com 3 batismos, o trino, né? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Onde tem isso na Bíblia? Praticado. Tem, Jesus pediu usar o nome. Pai não é nome, Pai é título. Não há tal coisa. Está a Bíblia de acordo com a mulher vestindo roupa de homem? A perguntinha, né? A perguntinha veio. Simplesmente tome essas 3 aí, quando há mais de centenas. Quando há mais de centenas, para você comparar se é certo ou não. Esquadrinho à luz da palavra de Deus. Você diz: eu sou membro de igreja. Também o foi Caim. Tem nada a ver, isso não faz diferença nenhuma. Caim também foi. Também foi Eva. A Bíblia prediz que nos dias finais Laodiceia seria igual, religiosa. Deixe que o Espírito Santo esquadrinhe sua consciência e estará de acordo com Daniel 5,12, quando a rainha entrou ante Belsazar e disse: ela se inteirou que ali havia um profeta, Daniel, que estava entre eles, e ele era um dissolvedor de dúvida. Profeta é dissolvedor de dúvida. O que é dúvida? É demônio. Então a mensagem de um profeta é dissolvedora de demônios, pensamentos errados, conceitos errados, é tudo demônio. E a mensagem profética dissolve isso de nós, dissolve conceitos errados de nós. Graças a Deus pela mensagem. Por isso que o diabo odeia essa mensagem, porque essa mensagem descortina ele, mostra a cara feia dele. Por isso que ele odeia, que ela descortina ele. Mas nós amamos esta mensagem. Ela descortina o diabo, não é nos outros não, em nós mesmos. Que às vezes ele fica cabeludo, aquele bichão rabudo e cabeludo, bem dentro de nós, com apetites errados, gostos errados, espíritos errados, e nós só apontando defeito do outro, quando o bichão está dentro de nós. Mas se você deixar essa mensagem descer em seu coração, ela vai descortinar esse espírito mal que está em você, e você, pedindo a ajuda de Deus, vai pôr isso para correr, embora. É fim de ano, é tempo de libertação total. Eu parei onde agora? Agora é o 138? Hã? 138. Desde que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. O Espírito Santo
Você diz, nosso profeta já morreu faz 50 anos. O Branham disse, o Espírito Santo é o profeta do dia. Ou seja, ele faz estas mensagens ficarem novas para nós. Não fica velha não. Cantares, não é Cantares não, é Lamentações. Lamentações, parece que é capítulo 4, diz, tua palavra é nova cada manhã. 138, deixa que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Meu irmão, ele te leva a fazer esse discernimento de si mesmo. Desde que ele entre em seu coração, agora mesmo, e examine com a palavra de Deus, e serão anuladas todas as dúvidas com respeito à mensagem. A mensagem do profeta. Não tem nenhum ponto desta mensagem que seja falso. O irmão Branham pregando para 450 ministros lá em Chicago uma vez, que eles reuniram lá, dizendo eles que ia desafiar ele, por causa da doutrina que ele sustentava, que é a Bíblia. O irmão Branham, como Elias fez no tempo de Acabe, o irmão Branham chamou, disse, olha, suba aqui em cima. Lá tinha ministro de cada religião do mundo, maometano, budista, jainista e tantos outros. Ele disse, suba aqui em cima qualquer um de vocês e me desafie, me mostre na Bíblia Sagrada onde que eu estou ensinando errado. E ele chamou, disse que houve um silêncio na audiência. Nenhum daqueles doutores teólogos teve coragem de subir lá em cima para desafiar o profeta, porque eles não tinha base bíblica. Eles tinham base pelo catecismo da igreja deles, mas na Bíblia eles não tinham base para desafiar o profeta. Irmão, por isso que é bom seguir uma mensagem profética. Isso que não foi baseado em catecismo de teologia da igreja A, B ou C. Isso que é baseado na santa palavra de Deus. Por isso que você crendo nisso, você pode estar descansado, dormir tranquilo. Quando o irmão Branham foi lá na sexta dimensão e viu aqueles irmãos que partiu da sua era, irmãos, congregou com ele, partiu, havia milhares lá. Ele perguntou, como é que vocês estão aqui? Estão assustados, apavorados? Os convertidos de Paulo entraram? Eles disseram sim, o anjo disse sim, todos entraram. Ele disse, então estou seguro que os meus convertidos também entrarão, porque eu preguei o mesmo evangelho de Paulo. Naquela hora, aquela multidão de seus convertidos que partiram, morreram, estavam lá na sexta dimensão, gritaram em uma só voz, nisto estamos descansados. Nisto estamos descansados. Irmão, isso relaxa a gente, isso deixa a gente tranquilo. Não importa se o A, se o B ou o C fale de fome. Não, o importante é nós estar bem com a palavra. Nós não estamos aqui para estar bem com o conceito da religião A, da religião B ou C. Estamos aqui para estar bem com o conceito de Deus, da palavra. E aquilo que estamos errado, a gente luta para consertar. A nossa batalha é essa, nossa luta é essa, para consertar cada erro que temos, para adequar com o conceito de Deus. Esse é o nosso desejo, não é? Mas vamos de novo, 138. Deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia, deixe que ele entre em seu coração agora mesmo, e ensine e examine com a palavra de Deus, e serão anuladas todas as dúvidas com respeito à mensagem. Você quer anular as suas dúvidas com respeito à mensagem? Seja cheio do Espírito Santo. É simples. Seja cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho uma dúvida naquilo, o pastor pregou aquilo, eu não entendi. Entre no espírito do compositor,
que você vai saber interpretar a música perfeitamente. Ele disse: se o compositor, o regente da música, não entrar no espírito do compositor da música, ele vai reger a música errado. Nós temos que entrar no espírito do compositor da Bíblia, que é o Espírito Santo. E aí nós vamos andar como ela ensina. Deus nos ajude. O final de 138. Você encontrará que está exatamente na palavra para esse dia. 139. Hoje em dia não podes pregar a mensagem de Lutero. Não. A mensagem de Lutero foi para os dias de Lutero. Você lembra quando Lutero pregou? Ele foi perseguido, foi preso, foi perseguido, quase morreu. Só não morreu porque aquele príncipe raptou ele, levou ele, escondeu ele por 2 anos, senão o Papa Leão matava ele. Mas hoje a mensagem de Lutero, os católicos estão engolindo. Hoje virou tudo normal para os católicos. Não é mais diferente. Por quê? Porque não é dia mais de mensagem de Lutero, e nem de Wesley, e nem dos pentecostais com seus dons carismáticos. Agora é hora da palavra. Vai nisso, mas isso não é o pé. Não pode pregar a Wesley, não pode pregar pentecostal. Veja ele falando. Nós estamos além disto. A pessoa diz para você: nós somos pentecostais. Você diz: olha, eu estou mais na frente um pouquinho. E a era pentecostal foi a última que passou, né? Dons carismáticos, que lá eles nem consagram obreiro se eles não falam em língua. Porque eles creem que para ter o batismo do Espírito Santo tem que falar em língua estranha. E esquece de ler 1 Coríntios 13. Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, que é Deus, seria como metal que soa, não adiantava nada. Então o profeta veio para trazer essas pepitas para nós. Dons é presente, a palavra dom é presente. Eu posso lhe dar esse microfone de presente para você. Você tem meu presente, mas você não tem a mim contigo. O profeta veio nos mostrar isto, que Deus é maior do que um presente. E o que é Deus? Deus é a palavra. Aleluia! Por isso que a igreja verdadeira está presa à palavra. O que é promovido em nosso meio não é dons carismáticos, é a palavra. Não é doutor em teologia, porque na era de Lutero, os doutores em teologia era promovido, era a era do homem, a inteligência do homem. Mas agora não, agora é a era da inteligência de Deus, da palavra. Veja, 139, hoje em dia não podes pregar a mensagem de Lutero. Vai nisso, mas isso não é o pé. Não pode pregar a Wesley, não pode pregar pentecostal. Nós estamos além disto. Irmãos, isso é lindo demais. Isso deve produzir gozo em nós. Isso deve produzir em nós desejo de entrar mais nisso, nesta mensagem. Ela é maior do que todos os profetas que vieram antes. Eles tiveram parte disto. Porém agora, de acordo com Mateus 17:11, nós temos toda a restauração. Foi falado pela boca de Jesus: Elias virá primeiro e restaurará todas, não parte, todas as coisas. E isto está à nossa mão. Por que não pegar isso? Por que não possuir isso? É de graça. Ó Deus, ajude-nos a ser mais apaixonados por isso.
Se você precisa se apaixonar, apaixone-se por Deus. Apaixone-se pela palavra. Seja um homem, uma mulher apaixonado pela palavra. Achei tão lindo o irmão Gerald contando. Ele disse: o dia que eu não ouço a voz do profeta, pelo menos 30 minutos, aquele dia para mim não está completo. Eu disse: isso é verdade. Um cristão está apaixonado pela palavra. Um rapaz que ama uma moça quando eles estão namorando, de que ele não liga para ela ou não lê alguma coisa dela, fica um vazio dentro dele, ele fica incompleto. E se nós que somos humanos somos assim, e o espiritual seria maior ainda? 139, hoje em dia, isso que nós já lemos, né? Agora é o 140. Agora é o final de 139. Agora, o que aí não se parece ao primeiro grão que entrou na terra, o trigo? A era de Laodiceia hoje não parece com aquele primeiro grão que entrou na terra. Qual foi o primeiro grão? Paulo era um grão, Pedro era um grão, Tiago era um grão, a igreja primitiva era o grão. Porém, a igreja de hoje, moderna, tem outra aparência daquele grão. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Possamos sair daqui mais convertido, Pai, mais parecido com aquele grão original. Nós não queremos ser parecido com o mundo. Nós queremos ser parecido com Deus. Por isso que nós não temos nenhum costume do mundo, de Roma. Natal, ceia de Natal, onde você vê isso na Bíblia? Ceia de Natal. Para começar, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E nós vamos ficar parecendo com o mundo. Pei, foguete soltando. 25 de dezembro, meia-noite, ceia de Natal. Essa coisa errada de chá de panela, chá disso, chá daquilo. Onde você viu isso na Bíblia, minha gente? Gente, é tempo que nós pedir a Deus: Senhor, corta esse cordão umbilical dessas tradições. Nós acabamos de ouvir o irmão Brana falar isso na fita, agorinha aqui, ó. Agorinha. O irmão conversando com o pastor Gerald sobre isso, essas tradições. Ele diz: cuidado que isso é uma pedra de tropeço. Há muitos que dizem: na casa do irmão Brana tinha árvore de Natal. O irmão Brana disse, o irmão Gerald disse: eu fui pessoalmente perguntar para quem conviveu com o irmão Brana. Tinha, porque alguém, o irmão Palmer chegou na casa do irmão Brana e viu a árvore de Natal. E o irmão Brana, que discerne os pensamentos das pessoas, disse: irmão Palmer, vejo que o senhor escandalizou de ver essa árvore aqui na minha casa, mas o senhor tem que saber que eu nunca comprei isso na minha casa. Os amigos dos meus meninos que traz, põem aí, eu não quero feri-los e deixo, mas eu ensino para eles o que é o verdadeiro Natal. O irmão Brana era super educado, para não ferir os meninos ele deixava, mas ele ensinava os filhos dele o que era o verdadeiro Natal. Aleluia, isso é bonito. E o irmão Gerald me dizendo: cuidado para nós temos que ter muito cuidado no que nós ficamos sabendo da vida particular do irmão Brana, com o que ele ensinava em seus livros. Nós temos que ficar com o que ele ensinava, não com o que alguém disse que ele vivia, tinha na sua casa ou praticava. Ele era humano, ele às vezes tinha coisa que ele mesmo reprovava, mas por amor à família, para não trazer litígio, briga, ele fazia com quem não estava vendo. A mensagem Cristo é revelado sua própria... Não, é a palavra de Deus, é a semente original, volume 1, parágrafo 194.
aquele irmão legalista, que tem pessoa que não é crente não, mas gosta de ver dos outros para acusar. Mas ele mesmo é igual um macaco, enrola o rabo, senta em cima. Chegou do irmão Branda e disse: eu tenho que falar com o senhor. O irmão Branda, que era profeta, revelava segredos ocultos da vida das pessoas, sabia o que aquele irmão queria dizer para ele. Disse: eu não vou te ouvir, irmão. Ah, por quê? É coisa da sua família. Filho casou 2 vezes, tem outro filho desviado, que era José, dava cavalo de pau nos carros. Tem as filhas, que uma delas toca rock and roll, e o senhor pregando. O Brando disse: eu não vou te ouvir. Eu fui predestinado para passar por isso. Se eu parar para te ouvir, eu vou só caindo. Salvação é individual. Então, irmão Gerald, eu achei muito bom ele falar isso, que isso me ajudou. Toda a vida eu criei dessa forma. E você crê e ouvir alguém que crê também falar, ajuda. Ele disse: nós não podemos ser guiados pelo que as pessoas dizem. Mombrana fazia isso, Mombrana fazia aquilo. É fácil, é meio demais. Que as coisas que é meia suspeita, aí eu posso fazer porque o irmão Brana fez. Mas pergunto para essa pessoa se ela lê o livro de Êxodo toda semana como o irmão Brana lia. Se ela jejua toda semana como o irmão Brana jejuava. Pergunta. Mas aquilo que é suspeito, a irmã Branda fazia, eu posso fazer. Bom Gerald disse: nós não estamos supostos a fazer aquilo que porventura o irmão Branda fazia na sua casa. Nós estamos supostos a obedecer o que ele ensinou. Separar o homem do seu ministério. Separar o homem do seu ministério. Isto chama-se revelação. Revelação. Você não tropeçará se você fizer assim. Não tropeçará em ninguém. Parágrafo 140. O segundo que saiu foi o pólen. Primeiro foi a semente, né, plantada lá em Atos 2, da verdadeira igreja. Depois nasceu, veio o pólen, né, a primeira folhinha. Isto ainda não se parece ao grão, se parece um pouco mais. Esse pólen foi a mensagem de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Era como o pé de milho. O pé de milho tem a cana, as folhas, o pendão, mas nada daquilo parece com grão, não é? Está se aproximando mais a imagem do grão verdadeiro. Porém, por certo, as folhas não se parecem com o grão que entrou na terra. É um portador da vida que esteve no grão. Porém, que fez? Se denominou, tal como toda outra natureza encaixa com isto. Morreu. Laodiceia está morta. Ponha isso na cabeça, no coração. Laodiceia, a era de Laodiceia, a igreja laodiceana está morta. Apocalipse 3:17, Jesus encontra ali fora da era, batendo na porta, que ela o expulsou. Então, 141. Então a vida continuou subindo para cima. A inflorescência tem um grupo completo de bolinhas pendurando nela. Parece como que pequenos grãos nela. Parece ser o verdadeiro grão, mas não, é o pendão do milho. Então cai dentro da vagem, e que é que produz uma vagem. Agora você tome um grão de trigo. Quando primeiro está brotando o trigo, segundo disse Jesus, um grão de trigo, e você toma esse trigo e abra-o, arranque-o do talo. Observe, você diz: temos um grão de trigo. Tenha cuidado, é exatamente igual ao grão, mas não há nenhum pedacinho de grão
aí dentro. É a casca, mas não há nenhum pedacinho de grão aí dentro. É a casca. Isso foi o evangelho de Lutero, de Wesley. Aí estão os pentecostais também, né? Tanto que diz Mateus 24, 24, que enganará, se possível, aos escolhidos nos dias finais. Porém você puxa para trás, folha por folha, não tem nenhum grão. O grão está outra vez na parte de trás dela. E então a vida sai dessa denominação e vai para o grão. O pé de trigo murcha, morre, o pé de milho morre, e o grão vai lá para a espiga, para a vargem, não é? E se concentra a vida no grão original. 143. Então o que sucede? Quando o grão começa a crescer e se faz maior, assim que pode cobrir sobre algo, a denominação se aparta dela. Como é que nós podemos andar de mãos dadas com denominação, sendo que agora não é hora mais de andarmos misturados com a casca? O grão separou da casca. É tempo de colheita, gente. É tempo de colheita. Ai, meu amiguinha, minha amiguinha, não. Abraão andou com Ló por muito tempo, mas chegou uma hora que Deus disse: se você não se apartar de Ló, sua fé vai ficar do tamanhozinho de Ló, da fé de Ló. Que era tempo de seleção. Deus está selecionando a sua igreja, porque o rapto está para suceder. Aleluia. 144. Por que nós não temos uma denominação disto? Disto que é dessa mensagem? Começou em 1930, começou a pregar, não é? E nós estamos em 2016, já faz 86 anos. E o certo, o profeta ensina que um ciclo dura 3 anos e meio, e nós já estamos com 86 anos, e nunca terminou o ciclo desta verdade. É o 144. Por que nós não temos uma denominação disso? O profeta disse: nunca o será. É o grão. Depois do grão não tem mais. Tem mais coisa para se aperfeiçoar na semente depois do grão? Depois do grão não tem mais, é grão. Voltou ao original. Planta grão, colhe grão. Nunca o será, irmãos. Ponha isso no coração. Essa mensagem que eu creio nunca se tornará uma denominação. Por isso, se você ver alguém com espírito denominacional, repreenda e diga: olha, você está com espírito laodiceano, não da mensagem profética. Mensagem profética não faz parte dessas coisas do mundo. Ela não denominará. É o grão. Não pode ir mais longe. Estamos no tempo do fim. Aqui não tem nada mais para frente. Estamos no tempo da colheita. Quem mexe com lavoura entende disso. Quando a lavoura está madura, não tem que se esperar mais, é colher. Senão apodrece. Nós vemos pintainho, por exemplo. Ele tem oxigênio para viver 18, 19 dias no ovo. Quando termina aquele oxigênio dentro do ovo, se ele não bicar a casca, porque aquilo cabe a ele, é mecânico. A galinha não bica, quem bica é o pintainho. Ele morre sufocado ali, porque perde o oxigênio, acaba o oxigênio. E nós estamos, irmãos, nesse fim de oxigênio espiritual. Se nós não bicar essa casca, chamada concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, nós vamos morrer sufocados nessa Laodiceia. Por isso São Lucas 16 diz que o reino do céu é adquirido pela força. O pintainho tem que
ter força para brincar a casca. É hora de nascer. Rompa a casca. Ou você rompa, ou você morre aí nesta era, engolida por esse espírito maligno de Laodiceia, que tem nome de evangélico. Em nome de evangélico, não tem nada de evangélico. Deus nos dá força, amém, irmãos? Senhor, esforça a nossa coragem. Esforce a nossa coragem. Unge a nossa fé. Dá-nos força. Eu não sei aonde aquele pintainho adquire força, mas ele obtém força para bicar a casca, porque ali ele está entre a vida e a morte. Ou ele bica ou ele morre. E nós estamos, irmãos amados, do mesmo jeito. Irmãs aí na cozinha, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo as irmãs aí na cozinha, tá? Converse somente o necessário aí, escuta para todos. Nós estamos nesta reta final, como o pintainho que chega aos seus 18, 19 dias, acaba o oxigênio ali do ovo. Se ele ficar mais, ele morre sufocado, asfixiado. Se nós ficarmos mais aqui neste mundo, nós vamos morrer asfixiados, porque o Espírito Santo está saindo daqui. O Espírito Santo está saindo da terra. Sabe o que está ficando na terra? É somente blá blá blá. Rótulo. Rótulo não cura ninguém. O que cura é o conteúdo que está lá dentro. Rótulo, sou crente do Tabernáculo da Fé, isso não leva ninguém ao céu. O que te leva é se você tem um conteúdo que é a palavra que é pregada no tabernáculo. Espírito Santo. Oh Deus, esforce a nossa coragem. Esforce a nossa coragem. Eu estava pregando quinta-feira lá no Café Sem Troco. Lá nós temos lá uns quase 20, né, incluídos os meninos. Eu estava puxando a orelha deles. Olha, vocês trabalhem, porque hoje a concupiscência da carne é tão grande. É o espírito da era. O irmão Brando pregou que hoje 2 espíritos estão dominando a era: aquisição e sedução. Sedução para mais aquisição. Se tem 10 quer ter 20, se tem 20 quer ter 100, se tem 100 quer ter 200. Nunca se concorda. Eu disse: olha, vocês estão perdendo cultos, muitos cultos. Nós compramos esse ônibus para vocês irem à igreja. Não perca essa oportunidade não, vá o quanto puder. Porque Jesus ensina: tendo que comer e o que beber, estejais com isso satisfeito. É hora de alimentarmos o homem de dentro. Se vocês não cuidarem e alimentar o homem de dentro, vocês vão ficar na grande tribulação. Porque quem vai subir é quem subiu o monte. O monte é aquele lá, a estatura do varão perfeito. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte. O que aconteceu lá em cima do monte? Eles viram a glória de Deus, a transfiguração. Moisés e Elias, eles viram ressurretos. Deixasse eles ficar lá embaixo, ver se eles veriam os ressurretos. Foi lá no monte que eles viram os ressurretos. E o monte é a estatura do varão perfeito. Muita gente que vai esperar ver os ressurretos cá embaixo, não vai ver não. Pedro, Tiago e João viram os ressurretos, Moisés e Elias, lá no monte da transfiguração. Eles viram a glória. Jesus falou no último versículo de Lucas, Mateus 17. Mateus 17? Ou é Lucas? Ele fala em Mateus e fala em Lucas também, né? Foi lido Mateus 17 lá? 17, é isso. Mas Mateus 16, verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, quem falou isso é Jesus, alguns,
Não era só um não, em outro lugar ele disse sobre um, que era João, que ia ver o Apocalipse, a vinda do Senhor, em visão, né? Mas aqui ele está citando vários, alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. E esse alguns, aí você lê o capítulo 1 do verso 17, capítulo 1 do verso 17. 6 dias depois que ele falou isso, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E ali transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias, para nós não sair daqui. É bom. Pedro viu a coisa desfigurada, glorificada. Ele viu os ressurretos, ele viu Jesus sendo glorificado, ele viu a glória de Deus descer naquela nuvem. Mas por quê? Porque ele obedeceu Jesus, subiu no monte. Nós não subirmos nesse monte, fé, virtude, conhecimento, temperança. Por isso que a vida cristã, irmãos, é um processo. Não pense você que a vida cristã é assim, brrr, aquele irmão é cristão, brrr, aquela irmã é cristã. Não, não é assim não. Cada dia nós estamos subindo um degrau da escada. Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante nós cultivá-la. Quanto mais você cultivar a palavra, você está acelerando a sua fé de arrebatamento, a qual o irmão Brana disse na mensagem absoluto, 242, ele disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Mas está lá, não está em mim, está na mensagem. Se eu não comer a mensagem, eu vou ter ela. É difícil, não é? Mas é bom, irmão, essas lembranças são boas. Agora qual o parágrafo? 145. O que tem que fazer agora? O que é que temos que fazer agora? É unir com o grupo da igreja A, da igreja B, da terceira puxada, dessas coisas erradas que tem surgido aí na mensagem. O que nós temos que fazer agora? Fazer idolatria com o irmão que veio lá dos Estados Unidos, ou da África, ou do Japão. Nós não precisamos nada mais dos Estados Unidos não, irmão. É bom, foi o que o pastor Edson falou aqui, foi domingo à noite. O que os irmãos trazem para nós é aquilo que Deus já nos está dando aqui em cada culto. Nós não temos que idolatrar não, nós recebemos com ação de graça. Que cada um tem um tempero, mas sendo que a palavra é a mesma. Temos que fazer, não é criar idolatria, igual estão criando com o irmão José Brana, que agora ele virou pastor, diz que houve até ressurreição de mortos lá. Ora, ressurreição de mortos pode haver aqui também, basta nós crer, ter aquela fé perfeita. A mensagem é uma só, universal, gente. E não existe 8º mensageiro. A Bíblia seria falso se isso não aceitasse isso. Qual o parágrafo? Desculpa. 145. O que tem que fazer agora? Essa é uma pergunta. O que tem que fazer agora? É malabarismo? Voltar à era pentecostal? Esse tempo eu tive que repreender um pastor, ele dizendo: eu creio que a igreja vai falar em língua ainda. Eu mostrei para ele, pergunta e resposta número 3, o irmão Brana disse que se nós partir para isso, nós estamos voltando à era pentecostal. E não é hora de nós voltar atrás, é hora da semente, a palavra. É hora de ir para frente. Se Deus quer manifestar isso, Ele manifesta, mas sem nós estar correndo atrás disso. Mas sabendo que isso não é o essencial. Essencial é a palavra.
que temos que fazer agora? Parágrafo 145. É bom parar e refletir sobre isso, irmãos. Que isso joga por terra muita tonteria. Joga por terra muitas tonterias que as pessoas inventam. Ele mesmo responde: permanecer na presença do sol para sermos amadurecidos. Só isso. O que é o sol? É a palavra. Venha aos cultos, sente e ouça a palavra. A fé para o rapto está na palavra. Permaneça, esse é o sol é Deus. O sol é que amadurece a semente na sua casa. Leia a Bíblia, ore. Aqui na igreja, ore, leia a palavra. Esse é o sol. Não pense você que aquela semente que nasce fica debaixo de um pau ou de uma coisa que não pega os raios do sol. Ela fica entanguida e murcha até morrer. O sol é vitamina para ela. A palavra é vitamina para nossas almas. É vitamina. E nós ouvimos aqui sexta-feira o irmão Geraldo pregando: cordeiro tinha que ser comido da cabeça até os pés. Êxodo 11, 11, 12, lá no Velho Testamento. Para ter o êxodo, a saída, primeiro eles teve que comer o cordeiro todo. E para nós sair daqui também, nosso êxodo, nós temos que comer o cordeiro, que é a palavra. Aleluia. Mas é isso, 145, você vai levar isso para casa, dentro da sua alma, e nunca deixa o diabo te enganar com tonterias, viu? Nunca deixa o diabo te enganar com doutrinas erradas, porque hoje está fervendo de doutrinas erradas. Agora é isso, agora é a terceira, você está na segunda. Não vá por isso não. Deixa eles falar à vontade. Fique seguro na palavra que ele pregou depois dos selos, viu? Em 1965, foi depois que ele pregou os selos, que é o assim diz o Senhor. 145, o que tem que fazer agora? Responda, igreja. Mas só meia dúzia está com a mensagem. Vamos de novo? O que é que tem que fazer agora? Amém. E o que é sol? É Cristo, é a palavra, é a mensagem. Como é que eu vou amadurecer se eu fico longe dela? Não leio mais, deixo ela empoeirada na minha prateleira, não oro mais. Como é que eu vou amadurecer? Eu vou morrer de anemia espiritual. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, amém? Tudo que eu prego para vocês é para mim também, viu? Eu também estou tomando isso para mim, para ser amadurecido, exatamente igual a palavra que vai ser amadurecida em teu, não é no coração do A, do B, do C. E que adianta eu ver a palavra amadurecida no coração da minha mulher, do meu filho, e em mim nada? O profeta está dizendo a primeira pessoa: a palavra vai ser amadurecida em teu coração para produzir e viver o que estamos falando. Salvação é individual. É individual. Por isso você não pode deixar os Jones desvirtuar a palavra para você. Não tenha vergonha dos Jones. Diga: eu estou casado, não é com Johnny, é com a palavra. Amém. Tome posse da vida eterna, irmãos. A palavra vai ser amadurecida, ela está sendo amadurecida. Cada dia você recebendo o raio deste sol que é a palavra,
Nosso coração vai produzir e viver o que estamos falando. Você vai viver, nós vamos viver o que pregamos, que proferimos. Mais vale viver do que proferir. A mensagem que mais comoveu o mundo foi o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus mais comovia Satanás. Lá diante de Herodes, eles lutando para ver se arrancava alguma palavra dele, e ele em silêncio deixou Herodes quase louco da cabeça. O senhor não fala nada. Mas observe a vida. De repente ele virou e disse: se eu não faço as obras que o Pai disse que eu faria, então não creais em mim. Ele desafiou a eles olhar para as obras dele. E isso é que temos que preocupar, irmãos. Preocupar é nas obras que praticamos. Aí cai por terra aquele espiritinho de eu não sou diácono, eu não sou pregador, eu não sou isso, eu sou discriminado da igreja. Não, você é grande. Você estando na palavra, você é grande. Joga esse espírito denominacional fora, lá na denominação que tem que dar cargo para todo mundo é obreiro. Não, o cargo que Deus nos deu é viver a palavra da hora. É o maior cargo que existe. O que eu tenho visto é o contrário. O que eu tenho visto é pessoa que tem cargo, por qualquer coisinha já vira as costas para a palavra. Só porque tem um cargozinho, não pode ser chamado a atenção, não pode, senão já fica bicudo. Não. O maior cargo é ser membro da noiva que vai subir no arrebatamento. Essa é a maior posição que existe. Aleluia. Glória a Deus. Viver o que estamos falando. Oh Deus, se Deus permitisse conosco, irmão, é o maior presente que Ele possa nos dar. É o maior presente, é o que a nossa alma mais tem fome. É alinhar nosso sermão com a nossa prática. Alinhar nosso sermão com a nossa praticidade. Se a coisa mais linda, Jesus tinha, está alinhado. Mostre-me na Bíblia onde Ele desalinhava. Ele tinha tudo alinhado, o sermão e a prática. Por isso que Ele tinha autoridade sobre os demônios. Demônios fazia vociferar quando via Ele, já ia saindo, porque a prática e o sermão na vida dele andava de mãos dadas juntas. Deus nos dê mais disso, Deus. Nós temos necessidade disso. Nós nunca teremos autoridade sobre espíritos diabólicos sem primeiro ter a prática e o sermão alinhados. Então 145. Sim, Senhor, então não terás mais dúvidas se permitires que o Espírito Santo o revele a você. Como a rainha disse acerca de Daniel, você poderia dizer que tem tudo isto a ver com o dia de ação de graças, irmão Brana? Nós dizemos que tem isso a ver com o dia de Natal. Tem muito a ver. Natal é isso, é Cristo nascendo em nossos corações. Natal é isso, é nascimento, Cristo nascendo dentro de nós. Irmão Brana, de que está você falando? Aqui são 8h45 horas. Você nada tem dito do dia de ação de graças? Pastor, o senhor não fala de Natal? Que mensagem para uma ocasião como esta? Sim, claro, mensagem de ação de graça. E nós dizemos mensagem de Natal. Nós matar o velho homem para nascer um novo homem. É Natal, é nascimento. Jesus nascendo dentro de nós, pelo poder da palavra. Amém. O relógio já mandou parar. Vamos ficar de pé. Pastor Edson, vem cá orar, vem cá orar. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Você vai para casa com muita coisa hoje, né? Muita coisa boa.
É Natal, é Natal. Natal é nascimento. Natal não é bebedeira, comedeira de coisas naturais. Natal é deixar o filho. Filho, palavra. Cadê o irmão Binho, o som? Tem não. Filho, palavra nascer dentro de nós. Oremos todos. Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo no tempo mais glorioso, Senhor. É o tempo que está acabando o oxigênio. Eu oro ao Senhor, que o Senhor nos dê revelação, ó Deus, até mesmo nas nossas orações, para não termos aquela oração denominacional, pedindo ao Senhor para multiplicar o oxigênio dentro do ovo. Não, Deus, é hora de nós entendermos, ó Pai, que agora é hora de levantar a cabeça e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É hora de bicar a casca, Senhor. Estamos querendo trazer coisas para dentro da casca, ó Pai. Estamos querendo trazer uma cama mais confortável, um sofá mais confortável, arrumar, mobiliar tudo aqui dentro da casca do ovo, como se nós tivéssemos, ainda fôssemos viver aqui, mas uma outra geração. Ajuda-nos a entender que o tempo acabou. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que agora é hora do velório, da morte do eu, para nascer uma nova vida, não mais aqui dentro da casca, mas fora, e lá fora será glorioso, Senhor. Ajuda-nos a entender isto, Pai. Ajuda-nos a perder o medo. Tira de nós o medo deste novo nascimento, o medo, ó Deus, de cruzar esse Jordão. O Jordão é essa casca, ó Deus, é a morte do eu. Ajuda-nos a entender isto, Pai. Tira de nós toda a fantasia, todo o interesse de querer reformular essa casca. O ciclo já se cumpriu. Agora é uma nova era, Senhor. Ajuda-nos a abrir o nosso caminho com assim diz o Senhor, e permanecer na presença do sol, para que possamos amadurecer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dizer aleluia. Você já comprou seu caixão? Para sepultar o velho homem, a velha mulher? Se não comprou, cuide em comprar logo. Adquira o caixão para sepultar o velho homem, a velha mulher com seus gostos mundanos. Isso tem que ser sepultado e você pegar atestado de óbito. Eu tenho certeza, você chegar ao ponto de dizer: eu tenho certeza que eu sepultei meu velho homem, sepultei minha velha mulher, baixo do sangue de Jesus Cristo. Compra seu caixão para sepultar. Você não pode amar Deus e a mamão, o mundo. Deus tenha misericórdia de nós, amém? 1h30 os adolescentes ali com o irmão Magno. 4h30 aqui, 5h começa já o companheirismo. E abrace um outro, venha ao culto à noite. Deus os abençoe. Pense nisto, volte para casa meditando nisto. Cristianismo é isto. Cristianismo é isto, é o quanto ele vive em nós. Pense nisto, volte para casa meditando no que você ouviu. Deus te abençoe em nome de Jesus.